todas aqui presentes, é um prazer. Sou Ruth Mello, falando aqui do Rio de Janeiro. Temos gente de todo o Brasil e algumas pessoas do exterior aqui conectadas conosco. E temos hoje um convidado especial, que é o Lucas Maciel, lá de Brasília, do MDIC, que vai falar hoje, que vai nos dar a honra de falar aqui para a gente durante 1h30 esse nosso encontro hoje. Então, prometo até às 8h30 liberar todo mundo para secar o Flamengo, não, para torcer pelo Flamengo, pelo seu time. Às 8h30 a gente promete liberar todo mundo. Então, vamos ser bem direcionados e começar nesse momento. A gente também está transmitindo por Facebook, a gente tem um grupo no Facebook chamado Negócio de Impacto Socioambiental. Vocês estão convidados. E nós aqui somos tanto os alunos matriculados esse semestre nesse curso, o curso de Negócios Sociais da PUC-Rio, curso totalmente EAD, concebido EAD, independente de Covid, já estava rodando, e a gente tem conseguido aí qualificar várias profissionais e estudantes de todo o Brasil. Além dos alunos matriculados esse semestre, a gente tem alunos antigos já aqui com a gente, e os professores estão aqui também, os professores conteudistas, são mais ou menos 10 professores conteudistas, estão aqui com a gente, daqui a pouco eu peço um oi aqui, só para vocês verem o carinho deles. E temos também uma pessoa muito especial que está lá em Londres nesse momento, que é a Beatriz Velho, que ela concebeu esse curso comigo, e ela é super jovem, e super inteligente, né, super engajada em educação digital. Ela está fazendo o estágio dela lá em Londres, ela está fazendo mestrado em Harvard, e ela é muito, muito, muito querida e me ajudou a gente criar um curso realmente todo adaptado para educação mediada por tecnologia. Bia, você pode só dar um oi aqui para a gente, por favor? Oi, gente, prazer. Eu sou a Beatriz. Queria desejar boas-vindas a vocês. Não sei se está todo mundo matriculado no curso aqui, mas esse curso foi um projeto muito especial que eu ajudei a Ruth a desenvolver. Isso um pouquinho antes de começar o meu mestrado em administração pública. E na verdade, a Ruth fez uma parte muito importante da minha trajetória quando eu fui aluna dela na PUC-Rio, e ela me apresentou todo esse caminho das novas economias e dos negócios de impacto social. E aí, com isso, a gente começou a fazer muitos projetos juntas e o curso nasceu muito de tudo isso que a gente desenvolveu em conjunto. E a gente tem um grupo de professores muito incríveis participando disso. É um material muito especial. Eu acho que os resultados das turmas anteriores mostraram que de fato, que a gente começou a plantar ali cresceu, e com participação de muita gente botando a mão na massa. Então, eu espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho disso. Eu acho que é realmente uma experiência muito interessante. Obrigada por virem. Obrigada, Bia. Bia novinha assim, mas tem muita sapiência de vida, né? Aquelas pessoas que já nascem pronta, né? Longe de ser o herê. Não que o herê não seja importante também, né? São almas diferentes. Mas a Bia também tem essa pegada por ter nascido na convergência. A gente da geração em off, né, Lucas? A gente fica ainda tentando entender o que está por trás do algoritmo e das pegadas diferenciadas, né? Aqui eu peço desculpa, eu não falei dos outras pessoas que estão aqui, além de ex-alunos e alunos atuais. Vocês são muito bem-vindos. A gente faz algumas aulas abertas, especialmente essa aula inaugural, para dar acesso, para a gente captar, sensibilizar mais gente para o nosso campo, porque a gente precisa não só de empreendedores, produtores, distribuidores de cadeias de valor, mas a gente precisa também de consumidores conscientes do seu papel para empoderar empreendimentos tão valorosos e importantes como esse, que são os negócios de impacto socioambiental no Brasil e no mundo. Obrigada, Bia. Ela vai falar um pouquinho para a gente, apesar da diferença de horário. Queria também falar que aqui temos 5 tutores. A gente tem hoje 5 tutores mediadores do curso, que ficam lá, grudam nos alunos. Então, vocês podem dar uma breve saudação, assim, bem rápida para a gente, por favor. Pode falar, pode abrir o áudio e falar: eu sou Érica, faço isso, estou aqui desde o ano passado. Fala aí um pouquinho. Olá, eu sou Érica. Estou aqui realmente há 2 edições do curso, né? Fiz uma como estágio docente do meu mestrado na PUC também, na área de arquitetura voltado para a sustentabilidade. Hoje eu vou ficar de tiete, porque o meu tema é sobre agricultura urbana, então estou aqui aprendendo. E, enfim, eu participo muito do curso com
o conteúdo colaborativo, né? Eu dou um suporte aos alunos nessa parte de produção do nosso conteúdo que é editado, vai para o público, né? Para todos os usuários ao final do curso. É isso. É um livro digital, né, que os alunos escrevem durante o semestre. Muito bem, obrigada, Érica. Beatriz e Mariana podem se apresentar, por favor, bem rápido. Boa noite, um prazer ver tantas caras, tantos participantes. Meu nome é Beatriz, Bea, sou daqui de Barcelona. É a segunda edição também que eu sou tutora do curso. Estou também com a Ruth no grupo de empreendedorismo, na PUC. O meu apoio em temas de conteúdo, material, dúvidas. Então, estou aí para facilitar e para apoiar essa jornada de aprendizado de todos vocês. Um prazer e bem-vindos. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Mariana. Eu estou pela primeira vez nessa edição do curso, mas já venho trabalhando com a Bea e com a Ruth nessa temática na PUC Rio. Faço meu doutorado no IAG na PUC Rio no tema de negócios de impacto socioambiental e liderança. E também estou acompanhando a jornada de aprendizagem dos alunos, lembrando dos módulos quando eles ficam ativos, respondendo dúvidas, e aqui para apoiar a jornada para a gente ter um aprendizado muito rico nessa temática. Bem-vindos. Anitta, Marcelo, bora lá. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Thalita Clerc, eu sou graduanda de Psicologia na PUC e faço 2 domínios adicionais, tanto de empreendedorismo quanto de trabalho e contemporaneidade. Além disso, eu faço pesquisa em neurociência pelo laboratório da própria faculdade e atualmente faço estágio na área de recursos humanos numa startup de tecnologia. Eu vou estar aqui com vocês, né, para ajudar em todo o acolhimento, todos os primeiros passos do curso, qualquer dúvida referente ao sistema, ao Moodle e à entrega, né, do material, os prazos, pode falar comigo que eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos lá, rapidamente, em poucas palavras. Boa noite, é um prazer de novo estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Bório, sou ex-aluno do curso, né? Fui a primeira turma lá de setembro de 2019. Estou como tutor hoje. Sou doutorando lá na Federal Fluminense, na UF. Portanto, estou aqui também fazendo meu estágio docente. E minha função é a tutoria em gestão organizacional, em estratégia, em desenvolvimento de negócio. Então, aquele aluno com perfil empreendedor será acolhido, né? Vamos tratar das questões aí para tirar a ideia da cabeça, tirar o projeto do papel. É isso? Então, vamos nos vendo ao longo do curso, é um grande prazer. Muito sucesso, mais uma vez. Vai lá, Ruth. Queria pedir permissão também para que os nossos professores conteudistas que puderam estar aqui hoje darem uma saudação também, por favor. Eu vi a Carlinha, vi o Márcio, Inessa, fiquem à vontade. Oi, pessoal, minha câmera tá ruim hoje, mas queria deixar um beijo enorme aqui, dizer que é muito bacana, mais uma vez, estar no curso, tem saído muita coisa boa e dessa turma não vai ser diferente. Contem comigo, um beijo em todos. Boa noite, pessoal, muito feliz de estar aqui colaborando com vocês. Eu sou Inessa Salomão, sou economista, professora de finanças, vou trabalhar com vocês aí a parte de economia solidária. Muito feliz de estar acompanhando esse curso que está tão bonito, tem sempre tão bons resultados, né? Então, dessa vez, estou aí como professora conteudista e me coloco à disposição de vocês, para vocês precisarem. Um abraço. Boa noite, aqui da cidade do Recife. Muito bom, muito legal tá participando aqui mais uma vez dessa turma. E a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre algumas estratégias de negócio de impacto social, dentre elas o comércio justo, ou fair trade. Então, é muito massa poder estar aqui de novo, muita gente conhecida, que legal. Bom demais. Um beijo no coração de vocês e a gente vai se ver por aí. Eu já vou pedir licencinha de vocês, que eu também sou pró-reitor da Universidade Católica de Pernambuco, né? A irmã da PUC Rio. E eu tenho um evento paralelo aqui que eu vou ter que dar uma saidinha daqui a pouco, tá bom? Um beijo. E pró-reitor querido, meu preferido.
Inessa também, mas agora ela não é mais pró-reitora, então por enquanto deixa só ele, atenção total, Marcinho, querido. Fazendo tanta coisa legal, inclusive como intraempreendedor nesse tempo de Covid, acolhendo a população de rua, maravilhoso. Eu não me considero aí professor conteudista, né? Mas acho que o propósito é, junto com o Marcelo, oferecer aí mentorias e consultorias, né? Principalmente para vocês alunos e alunas que queiram, ao mesmo tempo, tudo junto misturado, também começar a empreender, né? Então a gente já sabe que tem aluna que entra já com essa intenção, tem outros que se descobrem empreendedores sociais ao longo do processo. Então, meu papel aqui é, ao longo de alguns encontros coletivos, poder compartilhar com vocês essas práticas do mundo de startup, do mundo de negócios, que também se aplicam, né, a negócios de impacto. Então, eu brinco que eu acabo vindo dos dois universos, né? Tenho experiência e bagagem na iniciativa privada e nos últimos 2 anos trabalhei com organizações de terceiro setor. Então, eu estou aí exatamente no 2.5. Contem comigo. Obrigada. O Gabriel está em São Paulo, mas ele é Rio de Janeiro, com certeza. Ele não vai nos abandonar, mas está em São Paulo nesse momento. E isso é uma inovação. A gente é o modelo beta, né? A gente está, né? Como tem que ser, inovação é isso, inovação social mais ainda. Não tem que se prender às amarras. E o Gabriel é fruto de quê? De feedback de aluno pedindo um professor para chamar de seu, para acolher, para, né, dar um grude. Então, Marcelo e o Gabriel é o professor que vai acolher mais ou menos 1/3 dos alunos que tem esse perfil empreendedor. Os outros alunos tem outro tipo de acolhimento, porque tem aluno com perfil de coordenador, de consultor, de gestor de incubadora e de acadêmico. A gente tem 1/3 mais ou menos de acadêmicos também, interessante. E é isso. Falando de acadêmicos, eu queria, em nome da Aurélia, que está aqui, professora Aurélia, lá da Unicino, Rio Grande do Sul, agradecer e parabenizar a Rede Academia ICE. A maioria dos professores aqui, conteudistas do nosso curso, é membro da Academia ICE e é de onde a gente se retroalimenta de energia e de conteúdo, né, Marcinho? A Inessa também está entrando, a Beatriz também está entrando, então é muito gratificante fazer parte dessa rede e a Aurélia está aqui presente dando uma força. Eu queria pedir licença, eu juro que é muito rápido, até para poder a gente captar melhor. Tem gente aqui, viu, Lucas, que é muito curioso, ainda não tem ainda o entendimento, até porque é um processo em consolidação, do que são negócios de impacto socioambiental. Então, tem 5 slides bem rápidos para falar, peço licença. Negócios sociais ambientais não são ONGs, a não ser que essa organização sem fins de lucro tenha um modelo de negócio orientado para depender pouco ou nada de filantropia, de recursos subsidiados. Então, não é disso que a gente está falando, mas que bom que existem as ONGs, que bom que elas continuam existindo no Brasil como fundações, como associações sem fins de lucro, mesmo cooperativismo, a gente pode dizer que também está dentro do grande conceito terceiro setor, mas que não é necessariamente negócio social se não se posicionar, porque tem que ter um propósito explícito para dizer que é negócio social socioambiental, de impacto. Não é empresa tradicional, porque eles visam especialmente ao lucro, né? E não é responsabilidade social empresarial, porque essas organizações visam mitigar a externalidade negativa dissociada do core business da empresa, né? Então, elas também não compõem o que a gente chama de negócio social, pelo menos aqui no nosso curso, e de modo geral tem sido um consenso. O que são então os negócios de impacto socioambiental? São organizações híbridas, como outras organizações que já existem há muito tempo. Os sindicatos são organizações híbridas, conselhos regionais de categorias profissionais, como a minha, por exemplo, de economia, é uma organização híbrida. É tanto governo, é tanto a sociedade civil, é um pouco de empresa. Então, organizações híbridas sempre existiram, mas o enquadramento de primeiro, segundo e terceiro a gente cria para a gente comunicar, a gente ensinar. Então, são mecanismos bons que a academia usa, inclusive, para o cientificismo, muito importante. O negacionismo não está com nada aqui, a gente está falando de ciência, tecnologia, sim, para resolver problema social muito sério e complexo, e a gente tem que estar de mãos unidas nesse sentido. Então, tem que ter um propósito explícito principal em que o impacto socioambiental o impacto social e ou ambiental tem que estar também como objetivo, né, orientado, que mobiliza aquela organização, mas a sustentabilidade financeira autônoma tem que ser uma meta para ser alcançada. A predominância de receitas próprias, como eu falei. A tendência que a gente tem visto é sempre empreender em rede, nessa área social,
em processos horizontais democráticos de tomar decisão, mas isso não é regra, né? Mas é uma tendência. O modelo de negócio tem que ser inovador para ele se posicionar e ser competitivo. E lembramos que inovação pode ser de produto, de organização, de processo, de marketing, de experiência também, fugindo aí do Manual de Oslo, que é uma categoria mundial que diz o que é inovação. O impacto inclui, em geral, a tendência a incluir a população de baixa renda dentro do negócio ou da cadeia de valor, ou como sócio, como proprietário, como funcionário, como fornecedor, como distribuidor. Então, a gente tem que lembrar da injustiça social, de quem precisa para poder a gente tentar nivelar, o sarrafo lá em cima para todo mundo ter qualidade de vida. Os setores, em geral, educação e saúde, mas tem outros setores chegando junto também. Inclusive, grandes empresas estão procurando negócios de impacto, startups e empresas já consolidadas, orientadas como negócio social, tem qualificado as cadeias de valor dessas grandes empresas, muito importante. E o MIDIC, e os títulos, os contratos de impacto socioambiental, que tem sido a realidade do mundo afora, no Brasil está chegando timidamente, né? Vou ver até se o Lucas vai falar sobre isso na exposição dele, mas o Cital tem feito um ótimo trabalho de sensibilização do gestor público. Os contratos de impacto social é uma forma de financiamento do Estado para poder a atuação de organizações de negócio de impacto serem assertivas, direcionadas e conseguirem ser efetivas, né, quanto ao problema, porque nem sempre, muitas vezes, o Estado não dá conta por uma série de razões. Queria aqui fazer um plim-plim mesmo, uma divulgação, o Rio de Impacto. Estou aqui também como Rio de Impacto hoje, é uma rede fluminense de apoio ao negócio de impacto. Somos 15 organizações, né, Carlinha? Acho que nesse momento somos 15 organizações de apoio, incubadoras, universidades, aceleradoras. O SEBRAE é o nosso guia, nosso carro-chefe lá, a gente precisa muito do SEBRAE. O SEBRAE Rio é expoente em nível nacional por ter provocado essa questão que foi para o SEBRAE Nacional, e outros SEBRAEs hoje em dia estão muito fortes com a gente. Inclusive, uma das alunas aqui, a Ana Sanches, ela é gestora do SEBRAE Alagoas e está aqui com a gente, já tem feito algum trabalho nesse sentido, muito bacana. Vamos aprender mais junto aí, Ana, obrigada. Temos esse grupo que eu já falei do Facebook, e se liga, gruda em um professor da Rede Academia ICE, porque só tem coisa boa para ajudar o seu ecossistema no seu estado. Obrigada, espero não ter sido muito rápida e também tomado muito tempo de vocês, porque hoje a gente quer ouvir o Lucas Maciel, que está aí em Brasília se preparando para falar com a gente. Obrigada, Lucas, você é um querido. E obrigada, Carlinha, por ter feito a intermediação pelo seu contato. Vou compartilhar e passo a palavra a você. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui, né? Arrumar um espaço para a gente conversar sobre o que trabalha, sobre o que gosta, é sempre uma satisfação, né? É a minha primeira aula magna, né? Nunca tive a honra de ministrar uma aula magna, então agradecer a oportunidade, espero que vocês gostem. Eu não estava prevendo falar sobre isso, mas ouvindo vocês, eu acho que é importante iniciar compartilhando uma notícia. No âmbito da N-Impacto, a gente está articulando uma ação agora para transformar todo o engajamento pessoal da Rede Academia ICE, que são mais de 90 professores engajados nas 5 regiões do país, né, muitas universidades envolvidas, transformar esse engajamento pessoal em um engajamento institucional, né? Então, eu tive uma reunião semana passada com o secretário de Educação Superior, né, o Wagner Vilas Boas. Ele gostou muito da proposta, ele não conhecia ele Impacto, apresentei, falei da importância das universidades se envolverem no processo, né? A gente está tentando organizar agora um webinar com ele, com a participação dele. A gente quer colocar o secretário de Educação Superior junto com o presidente da Andifes, né, que é o presidente das universidades federais, e com a presidente da ANUP, que é das universidades privadas, né? Então, a gente tem representantes, dirigentes das universidades públicas, das federais, das privadas, para falar sobre esse tema, das diferentes formas de engajar a academia nesse tema de investimentos e negócios de impacto, né? Então, a gente está construindo isso. Em breve, eu acho que os pró-reitores vão ser convocados. Não sei se o Márcio já está sabendo disso, mas provavelmente isso vai acontecer em breve e a gente espera fazer um bom debate sobre essa questão, né? Como que a gente fomenta as universidades a criarem cursos, disciplinas específicas nessa área, como que a gente fomenta projetos de extensão ou cursos de pós-graduação nessa área, né? Acho que a gente pode começar a mudar o jogo. A gente tem um problema de pipeline no Brasil, de negócios de impacto, né? Somos muito poucos negócios de impacto no Brasil e a gente precisa fomentar isso na base, né?
ter mais ações de empreendedorismo já nas universidades mesmo, para daí aumentar a quantidade de pessoas que ingressam nessa área e eventualmente passem a empreender com propósito, né? Bom, é isso. Queria fazer um agradecimento especial também, um cumprimento especial à Carla, né? Uma pessoa querida demais, ao William também, que tá aqui, que eu vi. Né? E agradecer aí as professoras Ruth Melo, Marcelo Bório, Mariana Brunelli e a Beatriz Velho, enfim, todos os outros, em nome deles, cumprimentar todos os outros que eu não conheço. E, bom, é isso. Antes de eu iniciar, só queria fazer uma breve apresentação minha. Assim, eu sou servidor público de carreira, né? Acho que eu gosto de ressaltar isso, porque eu fiz a opção por entrar no Estado, por acreditar que o Estado é um grande agente de transformação. Estou na administração pública federal desde 2006, então lá se vão aí quase 15 anos de administração pública, né? Já passei por vários órgãos da Presidência da República, assessor de ministro. No Ministério da Educação já coordenei vários programas de graduação no MEC, na época do Reúne, enfim. E atualmente estou coordenando a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, né, no âmbito do Ministério da Economia. Tá? Bom, eu acho que é isso. Sem mais delongas, eu vou, então, compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo ela aí inteira? Tá tudo certo? É isso? Tá ok. Bom, eu queria iniciar falando brevemente iniciar a conversa de hoje falando que a gente tem uma grave crise climática social que a gente vive, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso. A gente tem uma economia que é fortemente ancorada no uso de combustíveis fósseis não renováveis, né? São altamente poluidores, né? Tem toneladas de plástico, de gases de efeito estufa que são diariamente lançados na natureza, né? E a gente vive a grave crise da ameaça do aquecimento global, né? Além disso, a gente tem um sistema produtivo que é altamente concentrador de riquezas, né? Que geram distorções sociais que estão no centro de todos os problemas sociais do planeta, né? Todas essas questões que eu trago é para dizer que a gente tem um grande senso de urgência premente, né? E aí alguns dados que sempre impressionam, pelo menos me impressionam muito, são esses estudos de concentração de riqueza que a Oxfam, né, vocês devem conhecer a Oxfam, eles publicam com certa frequência e, grosso modo, né, eles mostram que 1% da população concentra a mesma riqueza que os outros 99% da população, né? Um outro dado que é alarmante, talvez vocês tenham visto agora nesse período do Covid, é que os bilionários brasileiros eles aumentaram a renda em 37 bilhões durante a pandemia, né? Ou seja, quanto a maior parte da população brasileira empobreceu durante a pandemia, os super ricos eles ficaram ainda mais ricos, né? E aí eu queria até abrir um parênteses, não sei se todo mundo sabe, assim, eu pelo menos não sabia, né? E, geralmente o cérebro humano não consegue processar grandes números, né? Quando a gente fala milionário, bilionário, parece que é uma letra que muda só, né? É um milionário ou bilionário, é tudo rico, é a mesma coisa, né? Mas você sabe quanto é que vale 1 milhão de segundos? Ou 1 bilhão de segundos? Qual que é a diferença de escala para isso? Você contar assim, 1, 2, 3, até 1 milhão e até 1 bilhão. Se você contar até 1 milhão, passam algo como 11 dias. Se você contar até 1 bilhão, passa algo como 32 anos. Tá? Um outro exemplo, assim, ó, se você ganha uma renda boa de $5.000 por dia, imagina, $5.000 por dia, durante os 365 dias do ano. Todo dia você ganha 5 mil. Por mês você está fazendo $150 mil. Imagina que você não gasta nada, não gasta nenhum centavo, você poupa tudo. Sabe quanto tempo demora para você juntar o seu primeiro bilhão? Seu primeiro bilhão de dólares, ganhando 5 mil por dia, todo dia, durante os 365 dias do ano? São 547 anos. Então, é isso. Quando a gente fala bilionário, a gente não tem noção da quantidade de riqueza que tem um bilionário. É muita, muita grana. E os bilionários estão aumentando no planeta, né, a quantidade de bilionários, e isso mostra um grave problema de concentração de riqueza que a gente tem hoje, né? E eu acho que é um pouco esse nível de distorção que eu queria trazer para aqui começar. E quem trata muito bem disso é um autor francês. Eu vi ali atrás ali da professora Ruth, ela está com o livro dele ali atrás, que é o livro do Capital do século XXI, né? E esse gráfico que está aí, eu tirei desse livro, né?
esse gráfico ele mostra a relação capital-renda na Europa, né? Então ele pega quanto que remunera o capital em forma de patrimônio, imóveis, ativos financeiros em relação à renda do país, né? O que ele mostra nesse gráfico é que quando a taxa de remuneração do capital excede a taxa de crescimento da economia, a fortuna herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção, né? Em outras palavras, está mostrando que tem concentração de renda. Quanto mais a renda do capital aumenta, mais concentra. Quando a renda do capital, a remuneração do capital aumenta mais do que o crescimento da economia, tem um processo de concentração de renda, né? Então, por exemplo, não é à toa que a gente vive hoje um período na qual a quantidade de ativos herdados é a maior da história. A gente viveu isso agora, a quantidade de fortunas que foram passadas de uma geração para outra é a maior da história. Nunca teve tanta herança sendo passada de uma geração para outra quanto esse período que a gente vive agora, né? E aí o problema disso é que aí a gente começa a pensar valores como meritocracia, justiça social, que estão na base da sociedade moderna, começam a ruir, começam a questionar, né? Que meritocracia é essa que o local de nascimento determina mais do que o sucesso, do que qualquer outra coisa, né? Você está falando de dinheiro, fortunas que ultrapassa qualquer possibilidade de construir no período de uma vida inteira, né? E aí, por falar em modernidade, esses princípios de modernidade, eu queria fazer um parênteses aqui, um outro parênteses sobre isso, lembrar os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, né, que emanam da Revolução Francesa e que constituem toda a nossa sociedade ocidental da atualidade, né? Então, por exemplo, a ideia da liberdade, ela foi base para a ideia do liberalismo, né, no século XVIII e XIX. Toda a ideia do liberalismo, do Estado um pouco mais limitado, dos direitos civis, direitos políticos, livre associação, separação de poderes, tudo isso vem da ideia do liberalismo, né, que foi constituído a partir desse grande princípio moderno da liberdade, né? O segundo, da igualdade, ele deu base para a constituição de um grande sistema, uma grande ideologia, que é o socialismo, né, que prega a justiça social e etc. Mas a humanidade, a gente não teve nenhuma experiência, não foi constituída ainda, nada com a amplitude do liberalismo ou do socialismo a partir da base da ideia da fraternidade. Isso não existe, a gente não tem uma coisa do fraternalismo que foi desenvolvido ao longo do século XX, para ser implementado ao longo do século XXI, a gente não tem isso, né? Não tem algo semelhante a isso na humanidade, né? Eu acredito que toda essa ideia de cooperação, do cooperativismo, do compartilhamento de esforços, de informações, dessa sociedade em rede que a gente vive hoje, né, da ética do cuidado com a natureza e com as pessoas, podem servir de base para um novo sistema que ainda não surgiu, mas que precisa surgir, né? O planeta exige isso, né? Então, acho que o cooperativismo, enquanto forma de organização da produção, a questão da democracia digital, que aumenta a inclusão e a participação social, né? A lógica de compartilhamento de informações, e acho que até os negócios de impacto podem ser um grande ensaio humanitário, né, sobre algo novo que ainda se recusa a nascer, né? Acho que esse nosso tema de hoje ele conversa com isso, né? E eu acho que a questão é como é que a gente faz para criar um sistema que seja tão eficiente quanto liberal, né, na produção de riquezas, e que seja tão equânime na distribuição da justiça quanto o sistema social, né? E eu acho que a gente está vivendo uma mudança cultural global, histórica, assim, sem precedentes. O sistema está em crise, está rompendo, e a gente tem essa possibilidade de mudança grande nascendo agora, né? E eu acho que a pergunta é por que a gente não usa a invenção mais eficiente da humanidade, feita até hoje, na capacidade de gerar riqueza, que é a força do mercado, né? A humanidade nunca produziu nada mais eficiente para gerar riqueza do que os mercados. Usar essa força dos mercados para resolver problemas sociais e ambientais, né? Isso aí pode ser a base de uma nova economia que seja mais inclusiva e sustentável. E eu queria falar trazer o exemplo de duas pessoas que usaram o mercado para resolver problemas sociais e ambientais. São esses dois caras que estão aí, né? Um deles, eu acho que a maior parte de vocês conhece, é o Muhammad Yunus, é o indiano, esse que está aí na parte de baixo. Ele é o pai do microcrédito, né? Ele foi Nobel da Paz em 2006. Ele, né, criou o Grameen Bank, que usou e ele usou uma coisa
supercapitalista, que é um banco, né? Ele criou um banco para resolver problemas de mulheres pobres em Bangladesh, né? Ele cunhou o termo de negócios sociais, né? Na qual a ideia dele é que as empresas resolvem os problemas sociais e todo o lucro desse sistema ele é reinvestido no próprio negócio, ele não é distribuído para os acionistas, né? Aí veio um outro camarada, que é o Ronald Cohen, é esse aí, né? Ele é um inglês, ele é bilionário, tá? Ele é um desses bilionários que existem no planeta. Ele atua no setor financeiro e ele se baseou na ideia do Muhammad Yunus e ele acredita que poderia ser possível captar mais recursos para os negócios sociais se os lucros desses negócios pudessem ser distribuídos para os acionistas, né? E aí ele cunhou o termo de negócio de impacto lá no Reino Unido, isso lá no ano 2000, isso surgiu, né? Ele ganhou o título de Sir da Rainha da Inglaterra por conta disso, ele virou Sir Ronald Cohen por conta disso. E ele traz a pergunta, né? E se de repente os papéis das empresas que resolvem problemas sociais e ambientais pudessem ser transacionados na bolsa, né? Será que haveria, esse é o livro dele, né? Será que haveria pessoas interessadas em comercializar esses papéis dessas empresas, mesmo sabendo que provavelmente elas poderiam ter lucros menores do que aqueles transacionados, de repente, em papéis, por exemplo, como indústria de armas, ou indústria de álcool, ou indústria do tabaco, que de repente podem ser até bastante rentáveis, mas que trazem graves problemas, né? Ele traz essa pergunta. E aí, essa semana, não sei se vocês viram, a professora Ruth certamente viu, porque ela publicou no Face, eu vi ali, uma coisa super interessante, né? O Banco da Maré, que é um dos negócios de impacto que a gente tem no nosso pequeno ecossistema, que é uma fintech, ela do Rio de Janeiro, né, que oferece crédito para a população pobre, né, é um aplicativo bancário, né, ela fica ali na Maré, né? Ela está querendo criar uma bolsa de valores nova no Brasil, né? Que espera ajudar negócios de impacto social. A ideia deles é criar uma bolsa de valores, né? Que lixe empresas e startups de impacto que tenha foco no impacto social em regiões vulneráveis, né? Parece que já tem até tem 13 startups, já parece que já estão interessadas em serem listadas ali, em listar suas ações nessa nova bolsa, né? E tem até algumas startups estrangeiras que já indicaram interesse nisso, né? Tem gente da Índia, do continente africano. Se isso der certo, acho que a gente pode dar um grande salto aí na captação de recursos aí de negócios, de empresas que resolvem esses problemas, né? Esse slide eu coloquei aqui porque eu acho importante a gente não perder de vista que essa é a principal agenda da humanidade, né, na atualidade. O principal acordo de países, de líderes, etc. E isso aí que tem orientado a ação de governos e empresas no mundo inteiro, né, com amplitude que nenhuma outra agenda tem. A Agenda 2030 da ONU, vocês conhecem, né? Elas trazem, essa agenda ela traz um conjunto de 17 objetivos e são 169 metas, né? Para serem alcançados até 2030, né, para evitar o que eu estou chamando de hecatombe social e ambiental, né? O que eu acho que é um dos dados mais alarmantes dessa Agenda 2030 é que o custo para implementá-la, a estimativa, é algo como 4 trilhões de dólares. Estava falando de milhões e bilhões. Eu não consigo nem imaginar o que é trilhão. É muito dinheiro. Tá? É algo como 4 trilhões de dólares por ano para que essas metas elas sejam alcançadas, né? Só para ter uma ideia do que é 4 trilhões, é o orçamento dos Estados Unidos. Tá? Esse orçamento público dos Estados Unidos significaria que a gente teria que usar um orçamento dos Estados Unidos por ano para alcançar essas metas, né? São 4 trilhões por ano, sendo que desses 4, 2 trilhões e meio seriam nos países emergentes, né? Ou seja, é muito pouco realístico imaginar que esse dinheiro vai vir apenas de governo e da filantropia. É necessário que a iniciativa privada entre nessa história também, né, para a gente conseguir alcançar esses recursos, né? E aí eu acho que essas notícias de bolsa, da gente conseguir captar mais recursos, usando o poder dos mercados, ele pode ser uma boa saída. E se a gente olha para a agenda que veio antes da Agenda 2030, que foi a agenda do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, né, que é da ONU também, eram 8 grandes objetivos, ela estava muito focada na ação de governo, né? Uma da diferença dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para essa da Agenda do 2030 é que a Agenda 2030 já reconhece, dá uma maior abertura para a iniciativa privada, né? Já coloca aí o papel das empresas nesse processo, que eu acho que é um avanço
porque é muito pouco realístico imaginar que só os governos sozinhos vão conseguir chegar a alcançar o que precisa ser feito, né? Desculpa o telefone tocando aqui. Bom, eu trouxe aqui um pouco do conceito de negócio de impacto. Eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Quando a gente criou a N-Impacto, uma das coisas que a gente conseguiu no decreto que institui a N-Impacto foi conceituar negócio de impacto. Então, a gente tem uma lei, tem uma norma que estabelece o que é negócio de impacto, que coloca no ordenamento jurídico brasileiro o conceito, né? E ele foi assim definido, né? São empreendimentos com o objetivo de gerar impacto socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável. Você está no decreto 9977, né? E o que a gente está tentando por trás disso é repensar a forma como a gente resolve problemas sociais e ambientais no planeta, né? No Brasil, melhor dizendo, né? É repensar a forma como a gente faz negócio e tentar usar a flexibilidade do setor privado para alcançar avanços em questões sociais e ambientais, gerando retorno financeiro, né? A gente está num grande esforço aí junto aos estados, que também estão implementando suas estratégias estaduais, para a gente uniformizar esse conceito e a gente cada vez mais conseguir fortalecê-lo e deixar mais claro, né, do que a gente está falando. Mas acho que fica muito mais claro quando a gente traz alguns exemplos concretos. E aí, assim, me desculpa, eu vou falar sobre alguns exemplos concretos de negócio de impacto, que eu acho que eles são muito inspiradores, assim, eu acho que ajudam a entender melhor do que a gente está falando, principalmente para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com essa agenda. Eu acho importante, essas histórias são inspiradoras, elas acabam nos energizando, assim. Uma que eu gosto muito da história desse cara aí, que é o Matheus Cardoso. Ele é um jovem, né? Ele é o CEO da Moradigna. A Moradigna é uma empresa que foi criada para reformar barracos de favela, né? E aí a principal questão que surge é que morador de barraco na favela não tem dinheiro para reformar seus barracos, né? Como é que ele vai ganhar dinheiro reformando barraco de favela, né? E ele é filho de empregada doméstica e ele nasceu numa região que está constantemente sujeita a alagamentos e viu a mãe perdendo móveis todo ano. E aí esse rapaz se formou em engenharia civil e abriu essa empresa, Moradigna. E o modelo de negócio do cara eu acho sensacional. Para tornar viável a aquisição das reformas dos barracos, ele fez um modelo de negócio que usa parceria com os bancos, então permite o pagamento via boleto para uma população pobre que é desbancarizada, né? Parceria com as lojas fornecedoras de material de construção, então consegue pegar materiais ponta de estoque, mais barato, etc. Usa sempre que possível mão de obra local e os projetos de engenharia, né, de arquitetura são em escala, não são personalizados, ele faz em escala, então ele ganha, não personaliza os projetos. O resultado é que ele já reformou mais de 500 barracos, enfim, mais de 2.000 pessoas impactadas e sem a ajuda do Estado, né? Assim, a questão é como é que a gente faz para que como é que a gente ativa como políticas públicas mais instrumentos para que empresas como essa atuem e tenham mais apoio. Não dá para tratar como se fosse uma empresa normal, como qualquer outra, porque ele não está visando somente o lucro, ele visa sim o lucro, mas ele está entregando bens e serviços que são fundamentais para a vida em sociedade. Ele está resolvendo problemas sociais e está aliviando a pressão dos cofres públicos que certamente deveriam fazer mais políticas de saneamento para resolver os problemas sociais advindos disso. São pais e mães de família que deixam de matar trabalho para cuidar de filho que está doente, etc. Tem um impacto social enorme. Isso não é remunerado pelo Estado, não é visto, né? Então, a importância da gente pensar em políticas públicas capazes de incentivar ainda mais esse tipo de empreendedorismo, né? E aí as universidades têm um papel fundamental nesse processo também, as escolas de administração, de empreendedorismo, etc. Um outro exemplo que eu queria trazer é da Michele. Eu conheci a Michele ano passado. Ela é gênia, não sei se vocês a conhecem, ela tem que ir de 185, e ela é do Paraná e ela é a CEO dessa Cycor aí. Ela desenvolveu essa mão biônica, que é uma mão biônica que acopla em pessoas que são amputadas, né? Tem a membro amputado, e com sensores se conecta com o sistema neural, com o cérebro consegue mexer essa mão, e é um processo altamente barato, assim, com R$5.000 ela consegue entregar essa mão aí.
e já tem um monte de investidores interessados em comprar patente, em dar escala para isso, e ela está interessada em resolver problema de pessoas pobres. Ela fala, olha, eu quero que essa mão chegue em regiões de população ribeirinha, eu quero que chegue nos quilombolas, eu quero que chegue em quem precisa, não está interessado em maximizar o lucro e etc. Né? Então, assim, é essa mentalidade, assim, qual que é o modelo de negócio adequado para tornar essa tecnologia que ela criou algo potencial de resolver problema social grave, né? Ela foi acelerada pelo nosso programa, o Inovativo de Impacto. Um outro cara que talvez vocês conheçam da área de educação é o Cláudio Sazak, né? Ele é o CEO da Geek, e ele desenvolveu um aplicativo que aumenta a taxa de sucesso dos alunos que prestam o Enem. Então, o aplicativo detecta as deficiências dos alunos e dá uma série de exercícios que resolvem essas deficiências e aumentam a taxa de sucesso. Ele queria aumentar a quantidade de alunos de escolas públicas que entram nas universidades, né? Mas é uma empresa, ela tem que vender essas licenças, né? Se fosse uma empresa normal, ele venderia isso, os alunos de escolas privadas adquiririam esse serviço e aumentaria ainda mais o abismo entre alunos de escola pública e escola privada entrando nas universidades, né? Ele criou um modelo de negócio muito interessante, que é um subsídio cruzado. Então, para cada licença que ele vende para aluno de escola privada, ele doa para a escola pública, e com isso ele consegue gerar um impacto social, né? Isso é uma preocupação dele, né? Um outro exemplo que eu acho fantástico, talvez vocês conheçam, talvez a maior empresa de impacto do mundo é a Aravind. Ela foi criada por esse cara, o Govindapa, né? Ele já faleceu, mas ele com 33 anos ele criou a Aravind, e essa empresa ela consegue, por exemplo, fazer cirurgia de catarata de pessoas pobres a $1, também no modelo de subsídio cruzado. Então já conseguiu fazer muitas cirurgias por ano. Ele realiza mais de 270 mil cirurgias de cataratas na Índia, enfim. E tem vários outros casos para contar, sabe? A gente começa a falar aqui dos empreendedores, tem muitos casos interessantes, né? Eu estive agora na Argentina, eu sou da área de agrárias, né? Eu vi lá um pessoal que desenvolveu, que usou essa tecnologia de reconhecimento facial na ponta do aplicador de agrotóxico, né? Nos tratores, né? Dos pulverizadores, né? E esse reconhecimento facial, ela reconhece o que é erva daninha, o que não é, e faz com que o agrotóxico seja jogado apenas na erva daninha, não precisa pulverizar toda a área, né? E com isso, tem uma redução de mais de 90% da quantidade de agrotóxicos, de herbicidas usados no negócio. Então, tem um impacto muito menor para a sociedade, tal, etc. O fato é que tem surgido muitas iniciativas, muitas empresas que estão preocupadas em resolver problemas ambientais, problemas sociais, e que a gente precisa de uma estrutura para incentivá-las a florescer, uma estrutura de financiamento, e passa por políticas públicas, etc. Né? E aí, entrando no assunto mesmo, que é o impacto, como é que a gente olha para tudo isso e aciona uma estrutura para fomentar esse campo, né? O campo dos negócios, dos investimentos de impacto no Brasil, né? E aí, pensando nisso, a gente começou a articular uma série de órgãos na administração pública, começou a haver uma série de entidades da sociedade civil, da iniciativa privada, que estavam atuando nessa temática. Começou a pensar em todas as ações que deveriam ser tomadas, né, para acionar esse setor. E a gente rapidamente percebeu que as ações elas ultrapassavam em muito as competências do MIDIC, que era o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que era onde eu estava em 2016. Né? Hoje o MIDIC foi fundido no Ministério da Economia. E aí a gente fez uma consulta pública à sociedade civil. Isso foi organizado num documento que reuniu 69 ações estratégicas, e a gente publicou um decreto presidencial instituindo o que a gente chamou de Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. A N-Impacto é uma articulação, então, de 16 órgãos de governo, né, que estão aí, né, e 10 da sociedade civil e da iniciativa privada. Queria destacar alguns órgãos, né? Então, por exemplo, a gente tem aí os 3 bancos públicos federais, os maiores, né? Pelo menos o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, né? A Casa Civil está lá, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, o Ministério da Economia.
e tem a presença de uma diferença da N-Impacto em relação a outras políticas, é que tem a presença, inclusive, de representantes do Legislativo, de outro poder, né? Então, você tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal também com assento no comitê, né? E, enfim, e outras organizações importantes, como, por exemplo, o BID, a própria Aliança para os Investimentos e Negócios de Impacto, o Sistema B, a PIPE, enfim, um time de primeiríssima linha que está atuando, que se reúne com frequência para fomentar esse setor, né? E a gente tem até 2027, o prazo são 10 anos, ela foi instituída em 2017, ela tem até 2027 para concluir a N-Impacto, que é uma coisa interessante no âmbito de política pública também, colocar um prazo para se concluir as ações, para a gente atingir as 69 ações que estavam ali previstas, né? E a gente organizou as ações em 4 grandes eixos. O primeiro, aumento da oferta de capital, como é que a gente disponibiliza mais recursos para os negócios de impacto florescerem. Outro, aumento do número de negócios de impacto, então são todas as ações de capacitação, aceleração, etc. O SEBRAE lidera esse eixo, então a gente tem um programa inovativo de impacto, por exemplo, que a gente acelerou mais de 100 startups no nosso programa no âmbito do Ministério. Um terceiro eixo são o fortalecimento das organizações intermediárias, né? Não dá para a gente pensar em ações num país com a dimensão continental como o Brasil que não use parceria com organizações intermediárias, né, para capilarizar suas ações. Então, são basicamente as ações com aceleradoras, incubadoras. Aí aqui as universidades desempenham um papel fundamental. E, por fim, um quarto eixo, que é de melhoria do ambiente institucional e normativo, que são toda a parte de legislação, normas, decretos. Então, toda essa parte com legislativa, essa agenda a gente trabalha nesse último eixo, né? Bom, a gente já fez várias ações, tem 2 anos e meio, né, de N-Impacto, a gente está no primeiro quartil, né, no 25% da caminhada, da jornada da N-Impacto, a gente está com várias ações assim que são motivos de celebração. A gente está tentando estruturar um fundo aí, né, o William, já há algum tempo, para a gente lançar um recurso um fundo com recurso do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil, um fundo de investimento em negócios de impacto. A gente tem feito ações junto com a Apex de atração de investidores internacionais, tem o programa de aceleração de impacto, que é o nosso Inovativa de Impacto, né? A gente colocou na metodologia CERN, que é a principal metodologia de avaliação de aceleradoras e incubadoras, critérios de impacto social, né? Tem o PLS 338, que a gente está propondo em conjunto com o Senado, né, de autoria do senador Tasso Gereissati, né, a professora Ruth mencionou os contratos de impacto social. Esse PLS 338 ele institui o contrato de impacto social no ordenamento jurídico brasileiro. Né, e a gente está com um projeto de lei, por exemplo, que cria a qualificação de sociedades de benefícios no país, né? Então, seria possível a gente ter uma SA, por exemplo, você pega os tipos societários jurídicos existentes, né, tipo limitada, IRELI, SA, etc. Se elas cumprirem determinados requisitos, elas vão poder adicionar o nome de benefício ao final do seu processo, né, da sua constituição empresarial. A gente poderia ter uma SA de benefício, uma limitada de benefício, uma IRELI de benefício, etc. Então, diminuindo os custos de transação e facilitando a atração de investimentos, etc. É uma das ações que a gente tem feito, né? E aí, um pouco dessa jornada, eu queria dizer que alguns marcos, assim, eu acho que são importantes serem destacados, assim. Então, por exemplo, o G20, aqui, vou começar aqui nesse do meio aí, o G20 declarou, por exemplo, o G20, vocês conhecem, é uma reunião dos ministros da economia das 20 maiores economias do mundo, né? Então, eles fizeram uma declaração em 2018 na Argentina, e depois isso foi reforçado em 2019 no Japão, que pegou a liderança. Então, eles têm um parágrafo lá que eles dedicaram, falando da importância dos investimentos de impacto para o desenvolvimento da Agenda 2030, para a resolução de problemas sociais e ambientais, que para a gente isso foi todo um trabalho que a gente fez junto ao nosso Itamaraty, né? Que fez essa articulação. E isso é muito importante porque essa declaração ela orienta políticas públicas no mundo inteiro, né? Quando o G20 declara, depois isso desdobra em políticas públicas no mundo inteiro, né? Outra coisa, teve um artigo do Fórum Econômico Mundial junto com o governo britânico, esse que está aí no canto inferior direito,
esse Behind the Scenes of Impact Investment Policymaking, é um artigo que ele super elogia a N-Impacto, vê o que a gente tem feito aqui no Brasil e reconhecendo esse trabalho. A OCDE também publicou um artigo interessante sobre isso, jogando luz para o trabalho que a N-Impacto vem fazendo. A gente conseguiu uma parceria com o Eurosocial, com uma organização da unidade da União Europeia, que promove parcerias com a América Latina, né? Então, a gente tem tido importantes reconhecimentos internacionais no âmbito da N-Impacto e importantes reconhecimentos nacionais. Então, por exemplo, governos estaduais passaram a olhar o que a gente tem feito em nível da União e replicar em seus respectivos estados estratégias semelhantes. Então, por exemplo, a primeira foi o Rio Grande do Norte, que instituiu a sua estratégia estadual de investimentos e negócios de impacto. Depois foi seguida pelo Rio de Janeiro. A Carla teve um papel super importante nesse processo. Minas Gerais fez no mês passado, instituiu uma estratégia estadual em Minas também. Agora também, há 2 semanas atrás, o município de São Paulo instituiu. Enfim, a gente está crescendo bastante, acho que tem conseguido positivamente inspirar pessoas, né, nesse processo. Acho que tem feito coisas bastante interessantes, né? Eu queria finalizar com um pouco dessa ideia aqui, para depois a gente abrir brevemente para o debate, que a ideia dos negócios de impacto é de somar esforço entre governo e filantropia, né? Eu falei um pouco dessa ideia anteriormente ali, né? A questão é que há espaço para a atuação da iniciativa privada também, né? Mas eu queria finalizar dizendo que não é uma panaceia esse processo dos negócios de impacto, não. Tá? Se a gente pegar assim, uma coisa de proporção, os países da OCDE, se pegar todos os países da OCDE que fazem parte dele, eles destinam cerca de 20% do PIB deles para resolução de problemas sociais, né? Isso aí representa uma coisa, algo tipo de 10 trilhões de dólares. Tá? Se pegar o orçamento da OCDE para resolução de problemas sociais e ambientais, né? Quando a gente pega tudo que é doado por filantropia no mundo, isso não chega a 500 bilhões de dólares por ano, né? E aí você soma com investimento de impacto também, que é tudo isso que eu falei, a gente está falando de 500 bilhões de dólares ano também, é o tamanho disso no mundo inteiro. Tá? Então, assim, a gente não está falando nunca em substituir o papel do Estado aqui, não está nem perto disso, né? O Estado ele tem e vai continuar tendo um papel fundamental na construção de uma nova economia de impacto, né? Eu acho que ele tem que redefinir o seu papel e viabilizar um ambiente que permita a economia de impacto florescer e ganhar mais escala, né? E eu acho que a N-Impacto, essa estratégia, ela é fundamental, primeiro, por um lado, que ela é pioneira, né? Então, e ela coloca o Estado como facilitador desse processo, nesses 4 eixos da N-Impacto que eu falei. Mas, segundo, que ela pode colocar também o Brasil como protagonista global nessa economia de impacto, né? A gente entra como uma sociedade emergente de tipo novo, né? O Brasil tem essa questão de ser mais solidário, essa questão ambiental é muito forte aqui. Se a gente conseguir superar essas dificuldades, eu espero que momentâneas que a gente passa, a gente tentar resgatar essa nossa imagem como um país solidário, um país cooperativo, um país de respeito às diversidades, um país com mais respeito ao meio ambiente, né? Eu acho que tudo isso são alguns desafios que estão colocados e que não pode ser tirado da gente assim tão fácil, né? Acho que a gente tem esse desafio de ser colocado, né? E acho que a grande ambição aqui não é falar apenas dos 1000 negócios de impacto que existem no Brasil. Acho que não é isso. Se a gente ficar falando só para os 1000 negócios, sabe, Ruth, aquele slide inicial, assim, eu acho que é muito interessante para a academia, né? De falar, conceituar o que é e tal, etc. Mas eu acho que se a gente ficar falando só dos nichos, assim, dos 1000, né, a gente não vai crescer, vai falar para pouca gente, a gente não mexe ponteiro, não vai mexer PIB, não mexe quantidade de pessoas que são empregadas, não muda a vida real das pessoas, assim, né? Eu acho que a gente tem que falar para as 12 milhões de empreendimentos que existem no Brasil hoje, né? Como é que a gente faz para esses 12 milhões saiam da lógica de só minimizar os impactos negativos que elas geram e passem a gerar impactos positivos, né? Eu acho que para isso a gente precisa fortalecer muitos mecanismos de participação social, né? A gente tem que ter mais democracia, a gente tem que ter mais parcerias públicas e privadas, né? A sociedade precisa participar mais, ela precisa ser ouvida para interferir nesse processo, né? Então, a gente tem que radicalizar o consumo consciente da sociedade, né? E inserir o propósito
para além da obtenção do lucro nos reinvestimentos realizados, né? Como essa questão da bolsa, a iniciativa da Bolsa da Maré, uma coisa super interessante, acho que tem um super potencial nesse processo, né? E é nesse sentido que eu gostaria de finalizar convidando a todos e a todas a pensarem, né, e a agirem na construção desse futuro nosso que a gente deseja, que seja mais sustentável e inclusivo. Tá? Acho que é um pouco disso. Muito obrigado, gente. Uau, Lucas, eu sei que você já é professor, que já faz muitas exposições, muitas lives, professor também lá em Brasília, e agradeço aí, já deixo um convite para você ser o nosso professor também conteudista na próxima edição do curso, se você puder aceitar. A gente constrange a pessoa que é ao vivo, ai meu Deus. Obrigada, muito conteúdo, muita bagagem, muita inspiração, né? A gente sente que você não é um gestor público que está numa função e vai executar. Você pega esse tema para si, você faz acontecer. Eu ouvi dizer que você e outros gestores públicos lá em Brasília foram determinantes para a volta do Enimpacto, né? Porque ele foi derrubado junto com outros conselhos, né? Não tive outros conselhos e vocês conseguiram reaver, recolocar, reposicionar o Impacto como estratégia de Estado e não de governo, né? Então, se você puder falar um pouquinho, eu estou errada em relação a esse percurso. Não, você está certíssima. Não sei se vocês acompanharam, o governo Bolsonaro, logo, uma das principais medidas que ele tomou foi extinguir todos os comitês de políticas públicas que existiam. Todas as políticas públicas que contavam com algum comitê na sua governança foram extintos, né? Foi uma canetada que extinguiu de uma vez todo mundo e isso acabou nos atingindo também, né? E aí, enfim, foi um amplo processo de articulação, de convencimento, de elaboração de documentos, né, para convencer as pessoas da importância de recriarem a Enimpacto, né? E aí a gente conseguiu. Foi um processo bem difícil, assim, mas a gente foi extinto um tempo, a gente ficou um mês e meio extinto, formalmente extinto, mas depois a gente conseguiu ser recriado. Com certeza, graças a você. Peraí, deixa eu pedir para meu filho falar não, mais muita gente, não é graças a mim, não. Tem muita gente envolvida, não tem? Eu queria aqui saudar o Binder, é um investidor de negócio de impacto cada vez mais no nosso campo, mas ele era investidor tradicional. Binder, muito obrigada pela presença, ele adorou te ouvir, disse que não quer fazer perguntas, ele quer realmente ouvir, mas quem quiser aproveitar a oportunidade está aqui, né? Porque esse momento, quem é empreendedor e já quer um dinheirinho aí, o Binder sabe onde tem. Mas ele também preza pela qualidade, modelo de negócio, nível de maturidade do empreendimento, especialmente dos empreendedores. Então, usem a abusem aí do chat do Binder. Fica essa dica. Queria agradecer a presença do Patrick, que é um empreendedor de empresa de negócio social maravilhoso aqui do Rio de Janeiro, que tem a ver também com essa pegada de construção civil, que é a Workay. São mulheres empregadas na construção civil através da intermediação de mão de obra do Workay. E com um modelo de negócio incrível, super bem orquestrado. E eu queria então, agora, por favor, Gustavo Rubichet. Gustavo Rubichet é meu diretor, né, nosso coordenador do Educação Digital da PUC-Rio, que existe há mais de 20 anos. Então ele vai falar pela PUC-Rio, dar uma saudação aqui rápida para a gente já vai abrir para as perguntas, tá bom? Abusem ali das perguntas, com a Mari e a Beatriz que estão organizando, alguns vão abrir o vídeo para vocês falarem, mas enquanto isso, por favor, meu coordenador aí da Educação Digital PUC-Rio, que foi um mestre, um maestro na organização de mais ou menos 3 mil cursos da PUC, rapidamente se posicionaram e fizeram a educação digital com qualidade, né? Educação mediada por tecnologia com qualidade, tanto é que agora as rematrículas estão super positivas nesse período agora que se avizinha, que é o segundo semestre. Claro que a PUC, infelizmente, a PUC é uma universidade pública privada comunitária, né? Enquadramento de comunitária, a gente tem um ethos comunitário, e formalmente assim, mas a gente sabe que as públicas têm sido alijadas por toda essa pandemia, porque a questão da isonomia, né, é muito mais premente em relação ao PUC-Rio, que rapidamente a gente conseguiu se ajustar, emprestar, alugar computador, mas a gente sabe que a grande massa populacional de estudantes, elite intelectual, está em casa, sem conteúdo e sem conseguir se preparar, inclusive, para o vestibular. Mas, Gustavo, por favor, dê as boas-vindas aí em nome da PUC-Rio. Obrigada aí pelo seu tempo. Super aula do Lucas. Lucas, muito conteúdo, muitas provocações, mais do que conteúdo, né? Eu acho que quando a gente participa de uma experiência onde a gente sai tocado e pensando na construção de um futuro possível,
né? Porque todas as provocações que você fez, todos os dados que você trouxe, todas as experiências que você comentou mostram que existe um caminho, que é um caminho onde a inovação social ela faz parte, sem sombra de dúvida, de um futuro positivo dentro do nosso país. Independente de governo, independente de governante, eu acho que é um movimento de reação positiva da sociedade na construção desse futuro, enfrentando vários desafios, e não faltam desafios aqui no país. Mas esses desafios trazem para a gente oportunidades também. Né? Se a gente também não se provocar, não pensar diferente, não trouxer criatividade, não tiver capital do bem, né? Eu acho que a própria Ruth provocou a questão do Binder, né? Quer dizer, eu acho que o investimento de risco com propósito comunitário, com propósito do bem-estar social, é o capital do bem, é o capital que a gente precisa, é o capital que de fato pode alavancar e ajudar a gente a resolver boa parte das mazelas que a gente tem no país. Muito feliz de estar reencontrando a Ruth aqui numa nova edição, né, Ruth, de um curso super, super, super bacana que transforma a vida das pessoas. Eu acho que a grande questão, a Ruth teve o carinho e o cuidado de construir uma jornada para vocês, que é uma jornada única, é uma jornada que tem no carinho a diferença, tem na reflexão um componente importante, tem nas relações que são criadas um diferencial. Eu acho que mais do que só uma iniciativa de formação, existe uma provocação por trás disso, que é criar uma comunidade que possa de fato se ajudar e ajudar a superar todos os desafios que a gente tem. E não são poucos, pessoal. Eu tenho sempre uma visão pragmática e otimista, né? Porque o pessimismo já faz parte da nossa vida. A gente tem muitas questões aí que precisam ser trabalhadas. Eu tenho um sonho que de fato a gente possa ver um movimento de inovação social pujante, que a gente possa fazer diferença na ponta, na vida de pessoas que podem ter as suas vidas transformadas a partir de contribuições de empreendedores que ficaria feliz até de voltar num bate-papo daqui a 6 meses e entender o quanto que esses diálogos, o quanto que essas trocas e a apresentação do Lucas hoje fez diferença na vida das pessoas que estão presentes aqui. O PUC está de portas abertas para vocês. Eu acho que é a minha casa, a nossa casa, né, Ruth? É uma universidade que tem muito carinho pelo que faz, muito propósito no sentido de criar um espaço onde a gente possa ter diversidade, onde a gente possa ter pluralidade, onde a gente possa ter a diferença e que essa diferença, a partir do diálogo, possa construir um futuro melhor. Isso tem tudo a ver com inovação social. O Rio de Janeiro tem tudo a ver com inovação social. O Brasil tem tudo a ver com inovação social. A gente tem sempre pessoas em que a gente pode contribuir com pessoas, né? Mais do que só inovação, tecnologia, etc, etc. Se a gente tiver cada vez mais um olhar humano, a gente vai fazer muita diferença. Então, são essas mais do que boas-vindas, é um agradecimento ao Lucas, em nome da PUC, pela participação nessa aula, um incentivo para que a Ruth continue nessa jornada, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente. Tá bom? Obrigada, professor Gustavo, um prazer estar representando a PUC para um público tão querido, né? 80 pessoas do Brasil inteiro estão aqui com a gente, não só alunos matriculados, mas pessoas curiosas e... Uma comunidade. Eu acho que o senso de comunidade se materializa em várias iniciativas da PUC, e é bacana ver isso acontecendo aqui também, né? Obrigada pelo seu tempo aí. Eu sei que você está em um monte de reunião, inclusive à noite. A gente nunca trabalhou tanto na história dessa universidade, né? Mas obrigada. E a gente não está só aqui no nosso grupo, aqui com um investidor privado no nosso campo, não, tá, gente? O William Saad, ouvi dizer que ele é BNDES também tem muita responsabilidade pelo S, né? Cada vez mais o S se torne presente, proeminente, porque tem muita mazela social para a gente enfrentar, e são problemas complexos, e com tecnologia e em rede a gente consegue enfrentar isso com recursos combinados, né? Então, obrigada. Eu queria passar então a palavra para Mariana e Beatriz, que são as professoras tutoras que estão organizando as perguntas. Eu pensei em vocês agruparem 10 minutos, deixar uns 15 para o Lucas tentar responder. Não sei, vocês se organizam aí, mas a gente tem até 8h30 para liberar todo mundo, que tem o Flamengo hoje jogando, hein, gente?
Obrigada. Não, pode deixar. O pessoal mais elogiou do que perguntou. Então, eu acho que a gente consegue, nesse tempo, chamar algumas pessoas que fizeram perguntas. Eu queria chamar a Jéssica Oliveira, que é aluna do curso, porque ela fez 2 perguntas. Então, eu queria começar com ela, para ela poder abrir o microfone e fazer as suas 2 perguntas, e depois a gente passa para as outras. Olá, boa noite a todos. Excelente palestra do Lucas. Gente, desculpa minha cachorra. Excelente palestra do Lucas, muito empolgante. Quando ele expôs o exemplo da Moradigna, inclusive a gente vê esse exemplo lá no curso, eu pensei muito sobre se os negócios sociais eles não são um intermediário financeiro entre os bancos e os beneficiários. Porque estudando o sistema financeiro, a gente percebe que os mais pobres eles não têm acesso, né, aos empréstimos normais do sistema tradicional. E aí eu fiquei pensando, porque ele falou que existe pagamento de boleto e existe uma parceria com os bancos. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso e também sobre a agenda do N-Impacto para os próximos anos. Eu fiquei muito curiosa para saber. Eu vi que o N-Impacto ele foi criado há um tempo atrás e retomou agora, como o Lucas falou. Eu quero saber quais são os próximos objetivos dos próximos anos. Obrigada. A gente vai respondendo uma a uma, assim, depois faz o bloco. Como é que vocês preferem? Pode ser assim, uma a uma? Pode ser uma a uma. Depois você faz em bloco para a gente ganhar tempo, hein, Mari? Eu acho. E a São Jéssica, você é de que diferentes as estado, perguntas. Jéssica? Ah, sim, mas é grupo, né? Jéssica, Tá. você é de que estado? Só para a gente entender. Eu falo do Piauí. Que lindo. É importante as pessoas se apresentarem quando falarem. Então, eu vou chamar já o Ícaro, que acabou de botar uma pergunta no chat. Ele faz, a gente fecha essas 2 e depois tem mais 2. Ícaro, você pode abrir seu microfone? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Lucas. Obrigado e parabéns pela explanação do tema. Eu sou um pouco novato nessa situação e venho de um background em relações internacionais. Então, a minha pergunta é de respeito à interdependência complexa, né? Como que essa teia, essa rede da economia integrada global pode viabilizar, né, projetos de magnitude global também, né? Se o senhor acredita que isso é viável, né, por conta dos interesses que provém do cenário capitalista. Obrigado. Tá bom. Bom, gente, Jéssica, Ícaro, obrigado pelas perguntas. Jéssica, eu não acho que seria uma boa definição dizer que todos os negócios de impacto sejam intermediários financeiros, né, entre bancos e beneficiários, embora muitos façam esse papel, né? Eu acho que você captou bem, eu acho que eu não tinha pensado nisso, mas talvez a Moradigna faça um pouco desse papel mesmo, né? Disponibilizam o acesso a um bem, um serviço, né, melhor dizendo, que uma população desbancarizada não teria acesso, né? Nesse papel ele acaba fazendo, mas não dá para generalizar que todos os modelos de negócio acabam fazendo isso, né? Por exemplo, para pegar um exemplo, essa empresa que eu mencionei, a Argentina, que está reduzindo a quantidade de aplicação de agrotóxicos, de herbicida nas lavouras, não dá para dizer que está fazendo esse papel, embora esteja gerando um super impacto, né? Enfim, acho que são muito diversos os modelos e as formas de atuar e de fazer negócios, e acho que essa a intermediação financeira, embora seja bastante comum, não acho que são todos os casos, né? Acho que a maior startup de impacto, eu falei que a Aravindia é uma delas, né? Mas é uma startup mexicana, é uma empresa mexicana de empréstimos, né? Também faz microcrédito para vários outros negócios de impacto também. Então faz esse papel de intermediação financeira também, né? Enfim, indo para a sua segunda pergunta, que diz respeito à agenda da N-Impacto para os próximos anos, né?
A Inimpacto ela está atuando agora a principal agenda dela é o fortalecimento das estratégias estaduais que estão acontecendo. Então, a gente tem acompanhado de perto todas as estratégias estaduais que estão surgindo, a exemplo do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, São Paulo, e, enfim, outras que estão em andamento, como Ceará e Distrito Federal, Goiás, que estão com projetos de lei tramitando também. A gente está com uma preocupação muito grande para não dispersar conceitos, não haver inovação conceitual do termo. Assim, é importante a gente amarrar a tendência. A vontade do parlamentar é muito grande de criar alguma coisa nova, e isso dispersa, de repente teria vários conceitos de negócio de impacto, por exemplo, acho que isso dispersa forças. Então a gente tem feito todo esse trabalho de articulação em nível nacional. Acho que a gente não imaginava isso no início dos trabalhos da Inimpacto. A gente achou que a gente ia fazer uma estratégia de 10 anos e que ao final a gente teria algumas ações em nível nacional, mas nenhuma das 69 ações que a gente pensou inicialmente previa o estabelecimento de estratégias estaduais, né? Isso é uma coisa completamente inesperada. A gente não imaginou que isso fosse acontecer. É uma grata surpresa e que isso tem nos demandado muita atenção também, articulação com parlamentos estaduais, etc. Né? Uma outra coisa que a gente acha que é muito importante fazer, a gente está estabelecendo isso com recursos do Euro Social, inclusive, a gente está pensando na constituição de uma rede latino-americana de governos que trabalham com investimento em negócios de impacto. Né? A gente acha que é importante acionar alguns governos que estão trabalhando com isso, a gente começar a compartilhar boas práticas, boas experiências, aumentar a visibilidade desse tema, começar a influenciar os tomadores de decisão com relação a isso e começar a incidir de forma mais coordenada nesse tema, né? Articulando importantes stakeholders na região aqui da América Latina. Acho que o Brasil tem um papel importante, mas outros países também têm boas experiências nessa área. Nenhum país tem uma coisa como a Inimpacto, assim, uma articulação tão ampla de tantos órgãos de governo atuando nessa área. Assim, né? Eu acho que esse é um case que pode incentivar e inspirar outros órgãos a fazerem isso. Né? Acho que uma outra ação futura que a gente está articulando, eu mencionei já anteriormente, que é o envolvimento das universidades com essa temática. Acho que a gente precisa resolver essa questão do pipeline de negócios de impacto no país. Acho que a gente precisa ter mais trabalho de base com os alunos, com os empreendedores, né? Que eles tomem contato com essa temática cada vez mais cedo, né? E eventualmente se inspirem, se engajem na atuação empreendedora nessa área, né? Bom, uma outra grande ação para o futuro que, enfim, já está desde o início, na verdade, da Inimpacto e que tem nos demandado bastante é a questão do lançamento de um fundo com recursos públicos para investimento em negócio de impacto. Acho que é importante isso, né? O governo direcionar, né? Mostrar que está investindo em negócio de impacto é importante isso, entrar como um first loss, alguma coisa assim. Acho que é importante, é um dinheiro que pode ajudar a alavancar outros recursos privados. Para incentivar negócio de impacto. E uma coisa que não estava prevista, que saiu, é essa história dessa bolsa de valores de negócio de impacto. Isso acho que tem que se aproximar mais dessa iniciativa e tentar fortalecer e dar mais escala para isso, dar um fortalecimento dessa iniciativa, que eu acho que é muito importante. Então, provavelmente eu vai ter que se articular com o pessoal da B3 e da CVM para como que a gente faz para alavancar ainda mais essa iniciativa. Né? Com relação Ícaro, né, interdependência complexa, né, projetos de magnitude global, cara, eu acho que o ideal seria que a gente tivesse uma grande multinacional de impacto, né? Qual que é a nossa grande multinacional que está fazendo impacto em nível mundial? Assim, né? A gente não tem isso ainda, né? Não tem. A gente tem grandes empresas, tipo a Aravindia é um caso, com um foco muito na Índia. Você tem essa empresa de empréstimos no México, que é grande, fez inclusive, enfim, consegue captar muitos recursos, enfim, mas não tem algo global. Assim, eu acho que o ideal seria a gente ter uma grande multinacional de impacto, né? Tem grandes bilionários que estão interessados nessa agenda, assim, se a gente conseguir, enfim, teria que
sustentar um modelo de negócio nível global que pudesse capaz de fazer isso, né? Acho que uma grande empresa de atuação global que tem é a Natura, né, que enfim não classificam como negócio de impacto, né? Assim, mas tem feito um super trabalho junto às comunidades extrativistas, junto à rede de fornecedoras, né, representantes da Natura, são mulheres, não sei o número, acho que são 1 milhão não sei o número certo, de representantes da empresa, que faz um trabalho de inclusão financeira, um trabalho de empoderamento, enfim, tem um grande impacto nas pessoas que estão envolvidas. Mas a humanidade não criou ainda nenhuma grande multinacional de impacto. Eu acho que é uma coisa que precisa ainda, né? Assim, pensar uma empresa em nível global, assim, gerando impacto positivo na sociedade. Temos 10 minutos, Mari. Temos 10 minutos e temos agora, de repente, várias perguntas. Então, o Binder e a Francine fizeram uma pergunta parecida. Eu queria que os dois abrissem o microfone rapidinho, se apresentassem aqui para a turma e falassem as suas perguntas. Franciane, desculpa. Eu abri meu microfone, não sei se vocês estão ouvindo. Estamos ouvindo, Sim. Pode fazer sua pergunta. Tá bom. Eu fui gestor de um fundo chamado Criatec, né, que era focado em inovação, e nós fizemos vários investimentos em inovação e a maior parte deles acabou gerando grande impacto, né? Então, eu tenho um exemplo até para você colocar, Lucas, no seu cartel aí de casos, que é o seguinte, que em 2008 nós fizemos um investimento numa empresa com 3 NI6 que faziam parte da incubadora da USP, a CIETEC, que estavam tentando desenvolver um respirador pulmonar, né? E aí, então, eles começaram esse trabalho e, ao longo dos próximos 10 penosos anos, eles foram desenvolvendo uma família de ventiladores pulmonares, né? Ao mesmo tempo, o governo americano colocou bilhões de dólares nessa iniciativa. Quando veio a pandemia, os americanos não tinham a resposta. Aí eles saíram comprando os ventiladores do mundo e o governo brasileiro pôde acessar essa empresa em que nós investimos em 2008 e fazer uma ordem de 6.500 ventiladores. Essa empresa saiu de um faturamento de 40 milhões para 300 milhões com esse pedido, tá? Então, uma iniciativa do BNDES de 2007 que começa a dar resultado em 2020, né? E que não foi investida como impacto e sim como inovação. Essa empresa chama-se Magnamed, tá? Então, queria te parabenizar pela sua apresentação, pelo que de desafio que trouxe para nós, né? Eu sou um proponente ou fã ou seguidor do famoso da famosa tríplice hélice, né? Que você tem que conjugar os esforços para produzir IDH. Governo, iniciativa privada, academia tem que se entender. E o Brasil é um país que os brasileiros não sentam na mesma mesa, né? É uma coisa inacreditável. Nós conseguimos criar um dos países mais iníquos, injustos no mundo, certo? Com uma sociedade pseudo-inteligente, né? Então, isso me causa profunda irritação, frustração, etc., etc., mas o desafio que você colocou, nos temas que você colocou, me leva, então, à minha pergunta, né, que é a seguinte: será que nós conseguimos resolver o Brasil de baixo para cima, ao invés de cima para baixo, já que os nossos governos têm sido absolutamente ineficazes nesse... Né, quem nós elegemos não nos representa, não cria as condições para um desenvolvimento sustentável ao longo de toda a história brasileira, né? Não precisa começar agora pelo governo atual, não. Pode voltar para trás que não aconteceu nada para criar um país lógico e coerente, como, por exemplo, a Nova Zelândia ou talvez a Austrália, né? Enfim, lugares em que as coisas estão acontecendo de forma justa e muito mais correta para as populações, tá? Então, desculpe o longo introito, etc., mas a minha pergunta é essa: você acredita no Brasil resolvido de baixo para cima em vez de cima para baixo? Bom, vamos então amarrar com a pergunta da Franciane. A Franciane está aí com o microfone, pode abrir? Olá, boa noite a todos. Lucas, parabéns pela excelente fala.
e provocações, foram de fato muito interessantes. E eu gostaria de te perguntar, assim, eu achei bem interessante o paralelo que você fez entre os 1000 negócios sociais que existem hoje no Brasil e os 12 e todos os outros negócios tradicionais, né? E aí a minha pergunta é relacionada a se a N Impacto tem alguma ação, alguma avenida de trabalho para ir conscientizando esses empresários que hoje já têm negócios a voltarem o seu foco para gerar mais impacto, além do lucro que eles já querem gerar, né? Ou seja, como trabalhar com os atuais negócios tradicionais para fazer com que parte deles comece a trabalhar com impacto. Perfeito, perfeito. Lucas, Mari, como é que vai ser então? Porque a gente quer tentar respeitar o horário. Eu tenho algumas outras perguntas. Será que eu faço todas elas, Lucas, então? E aí a gente não vai abrir o microfone e você tenta dar uma resposta assim nos próximos 6 minutos? São perguntas um pouco mais objetivas. Então, por exemplo, a Silvia perguntou que ela viu que a Apex está envolvida na estratégia da N Impacto. Qual seria o papel desse órgão? Ela tem essa curiosidade. A Ana Lúcia Viçoso pergunta qual é a situação do projeto de lei que institui as empresas com benefícios. E o Rafael, ele faz uma pergunta que é uma sugestão, que é que os fundos de financiamento para os negócios de impacto são essenciais se o Brasil, né, via N Impacto, não visa pensar em prêmios para os negócios de impacto com diferentes categorias. E aí, se a gente conseguir fechar essas perguntas, tem mais algumas, se der tempo a gente faz, senão a gente endireciona para o Lucas responder depois. Tá bom, acho que eu vou fazer de trás para frente, então, as respostas às perguntas, né? Deixar a do Binder por último. Tá? Bom, fundos de financiamento, acho que é fundamental também, eu concordo com a colocação do Rafael, acho que isso é muito importante que o governo e que a administração pública invista em negócios de impacto, institua um fundo próprio até para isso sinalizar a Constituição. Acho que isso vai estimular a constituição de fundos privados, né? Acho que isso vai alavancar, vai atrair mais recursos. Quando a gente pega a experiência do Reino Unido e de Portugal, que eu conheço mais de perto, assim, o papel de recursos públicos são muito importantes para a constituição desses ecossistemas, né? O Reino Unido constituiu o Big Society Capital, por exemplo, um banco que foi criado com contas inativas, enfim, teve um papel muito importante o governo e a iniciativa pública lá tanto no Reino Unido quanto em Portugal, né? Fora os benefícios que foram criados, tal, etc. Né? Então, e com relação à concessão de prêmios, sim, a gente tem alguns prêmios que são concedidos, o Sebrae concede, isso está articulado com a N Impacto, a gente quer constituir inclusive conceder alguns sobre prêmios para melhores aceleradoras de impacto também. Estamos pensando de negócios de impacto também, e universidades no programa ICE Academia também tem colocado alguns prêmios também para as universidades, né? A pergunta da Ana Lúcia sobre o PL de qualificação das sociedades de benefícios. Né? Esse PLS está escrito, a gente já debateu internamente no Ministério da Economia, já aprovou ele no âmbito da N Impacto. Foi um processo muito intenso, de muitos debates ali, não é um processo tão simples, são muitos atores envolvidos. Ele está tramitando internamente nos diversos órgãos do Ministério da Economia. Né? O Ministério da Economia ele virou um mamute, né? Você tem ali Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria, Ministério do Trabalho, que geram pastas muito grandes, todas juntas agora no Ministério da Economia. E uma tramitação como essa, ela envolve várias áreas e já, enfim, na área que eu estou situado ali, ele já foi aprovado e vai tramitar internamente. Acho que uma vez que isso termine, a gente vai mandar isso para a Casa Civil e vai como um PL de autoria do Executivo. Em paralelo, a gente tem feito algumas articulações com alguns senadores que também têm interesse na matéria. Pode ser que a gente entregue o PLS para tramitar paralelamente, simultaneamente, dentro do Congresso também. Então, a gente teria de autoria. E lá na frente, quando o Executivo chegar, vai ter uma proposta no Parlamento também e se juntam as propostas, né? Mas a gente está avaliando ainda. A Silvia faz uma pergunta sobre o papel da Apex.
A Apex é um trabalho muito importante de divulgação de oportunidades de negócios em mercados estrangeiros, né, como exportação, e um processo de atração de investidores estrangeiros no Brasil, né? Então, ela tem feito um trabalho já de divulgação das oportunidades dos negócios de impacto aqui, tem feito um roadshow, já fez na Inglaterra, por exemplo, apresentar o nosso ecossistema de impacto para a gente conseguir tentar atrair alguns investidores aqui e aumentar a quantidade de recursos investidos aqui no Brasil, né? Franciane, essa sua pergunta sobre os 1000 negócios de impacto, ou os 12 milhões de empreendimentos que existem no país, eu acho que é um debate que no fundo, ele pode ser resumido se a gente vai falar de negócios de impacto ou se a gente vai falar de impacto dos negócios, né? Se a gente for falar de negócios de impacto, a gente vai entrar no nicho, são os negócios que têm algumas categorias, têm algumas características próprias, a gente vai falar desse universo, né? Se a gente for falar de impacto dos negócios, a gente amplia muito a nossa agenda, né? A gente começa a englobar atores diferentes, né? Empresas que têm um impacto positivo, não necessariamente se enquadram como os negócios de impacto naquelas categorias que a gente, né, fala. Poderia, por exemplo, envolver gigantes como Natura, por exemplo, né? Poderia colocar todo esse universo do cooperativismo, que eu acho que é fundamental, né? Por exemplo, uma grande contradição que eu acho no ecossistema é que a gente, por exemplo, cita vários casos de negócios de impacto, são algumas criadas que usam tecnologia para melhorar a coleta e o tratamento de resíduo sólido, mas não conversa com cooperativas de catadores de materiais recicláveis que tem um impacto violento. É uma cooperativa, são milhares de famílias envolvidas com isso, que resolve um problema social e ambiental importantíssimo, mas que não se enquadra lá nos 4 critérios de negócio de impacto, sabe? Então, acho que a gente precisa ampliar mais o nosso argumento. A gente não vai muito longe, na minha opinião, se a gente ficar falando só de negócio de impacto, a gente tem que falar de impacto dos negócios, acho que a gente tem que abranger mais, a gente tem que ter uma capacidade de se conectar com outras experiências, né? Que aí a gente começa a mexer ponteiro, começa a mostrar a importância e começa a influenciar mais gente, né? Eu acho que isso é um desafio, mas isso é algo que tem que ser pactuado ainda no âmbito do comitê, da Impacto. A gente tem feito alguns debates internos ainda, e isso não é consenso, tá? Esse é o meu ponto de vista, não é o ponto de vista das pessoas como um todo, mas eu acho que é uma super questão. Eu me coloco ao lado daqueles que acreditam que a gente tem que ampliar essa agenda, tem que se conectar com um universo maior. Acho que as cooperativas têm um papel super importante nisso, né? Você olha, por exemplo, as experiências de cooperativas extrativistas no norte, por exemplo, que realizam um serviço importantíssimo de manter a floresta em pé, né, e geram renda para milhares de famílias ali também. Acho que são todas experiências fantásticas que geram impactos positivos fundamentais e que passam ao largo dessa agenda de negócios de impacto, né? Então, assim, acho que a gente não deve falar só para poucas pessoas, estratégia de nicho, e ampliar a agenda, né? E aí inclusive, com essa agenda das empresas de benefício, quer dizer, são as empresas que eventualmente querem se reformular e colocar práticas mais sustentáveis e começam a gerar impacto positivo, como é o caso, por exemplo, da Natura, né? Também não é um negócio de impacto, mas está fazendo está gerando um super impacto na vida das pessoas que estão envolvidas, né? E eu conheço lá a região da Amazônia, conheço ali as comunidades extrativistas de Murumuru, enfim, de outros produtos ali que a Natura usa, e enfim, sei como que isso gera impacto real na vida das pessoas, né? Então acho que a gente tem que ampliar sim esse debate, né? E aí, Binder, eu conheço a história do Criatec, acho que a gente, né, para finalizar nessa sua pergunta, a gente trabalhou isso logo que no início da pandemia, a gente estava acompanhando de perto essa história dos ventiladores, as compras dos ventiladores, etc. O Ministério foi envolvido nessa história, né? Mas eu acho que você faz uma grande provocação, né? Se eu acredito que o Brasil pode ser resolvido de baixo para cima, ou de cima, né? Ou a gente está fadado a ser liderados, né, num processo de mudança de cima para baixo pelos nossos líderes e tal, etc.
Minder, eu acho que as coisas não são tão simples. Eu acho que o processo é de mão dupla, sabe? Quem está lá em cima é um reflexo de da nossa sociedade, né? Os representantes são eleitos por uma parcela da sociedade, pela sociedade como um todo. A democracia representativa ela tem sérios limites. Você tem razão com relação a isso, né? A gente se sente frustrado muitas vezes pelos casos de corrupção, pelo que acontece, e a gente não se sente representado, né? Mas também não acho que a solução prescinda dê para abrir mão da democracia representativa, sabe? A gente está vivendo um momento que é super frágil, assim, a gente está flertando com movimentos autoritários, assim, que me preocupam bastante. Acho que a gente tem que aumentar a participação social, sim, mas fortalecendo as instituições, sabe? Acho que a humanidade já criou vários mecanismos de pesos e contrapesos, de balanço de funcionamento, de melhor funcionamento dos poderes, e acho que a democracia ainda é a menos pior, né, vamos dizer assim, a menos pior forma de organização da sociedade já criada, né, pela humanidade, né? Então acho que a gente tem que votar mais consciente, e os governos têm que ter formas de estimular a participação social, né, radicalizar a participação social, né? A sociedade tem que ser mais ouvida, tem que ser mais respeitada e mais considerada na execução e na definição do orçamento público. Acho que é isso. Muito bom, Lucas. A gente tinha mais algumas perguntas, mas não vai dar tempo, a gente já estourou aqui. E aí eu vou passar a palavra para a Ruth para fechar, para a gente fechar com 5 minutos passados do tempo apenas. Obrigada, Lucas. Foi muito boa a sua explanação. Obrigada, Mariana Brunelli, Beatriz, demais tutores que estão ajudando aí nos bastidores. É muita gente, muita conexão aqui para a gente fazer. Lucas, que querido, que centrado, que oportuna sua fala geral, especialmente agora no final, para a gente estar em ano eleitoral, para a gente votar certo, votar direito e cobrar dos nossos atuais, né, representantes um posicionamento firme num momento tão crítico como o do Brasil hoje, não só pela Covid, mas outras crises que já estavam se avolumando. Então, eu encerro aqui agradecendo ao Lucas, a Carla que deu seu contato, e reforço o convite, não é papo de carioca não, até porque eu sou paraibana, estou de verdade te convidando, depois a gente conversa mais. Queria agradecer 3 parcerias que a gente selou esse ano no nosso curso. A Renata Murinha aí, que linda, lá das Alagoas. Está criando a lei lá, vó. A lei das Alagoas é aqui a Renata, fala com ela. Lucas vai palestrar com a gente, Ruth. Ex-aluna nossa. Primeiro, vai ter um evento aqui. A gente já comemorou aqui que o Lucas vai conseguir. Vai ser massa. E queria agradecer as 3 parcerias, que é com a Enactus, movimento incrível universitário, que fechou parceria com a gente para o curso, e também a Protec, querido Chico, o pessoal rapidamente chegou junto para a gente facilitar aqui as matrículas também, e a Rede Academia SEC não só nos brinda, né, com professores de mercado e professores de teoria de academia, mas de mercado, mas academia imprescindível também para a gente levar mais cientificismo para o mundo, porque nós somos seres racionais, né, faz sentido, total sentido, negacionismo não está com nada, e pedir para a gente ficar em casa, né, Lucas? Ficar o máximo possível em casa, aproveita, curte a família, conserta alguma coisa dentro de casa. Se tiver que sair, minimamente tem que se proteger com máscara e sempre resguardando nossas mãos e não botando os olhos, no ouvido, em nenhum lugar. Tá bom? Então, obrigada, Lucas. E esse evento está sendo gravado, foi gravado. Está lá também uma cópia no Facebook, que você é nosso assíduo lá, também membro assíduo do nosso grupo. E também vai ser enviado daqui a uns 15 dias a participação para quem pediu e para quem... Gol, meu Deus, do Botafogo, enfim. Vamos agora falar de Flamengo daqui a pouco, porque a gente também gosta de lazer. Obrigada, Lucas. Pode falar aqui. Todo mundo pode abrir o microfone e falar geral agora. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Adorei, um excelente bate-papo. Tchau, tchau. Lucas, foi maravilhosa a palestra. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela participação. Boa noite. Tchau, gente. Parabéns, Lucas. Foi excelente. Maravilha, maravilha. Obrigada, Parabéns, time. Ruth. Obrigado, pessoal. Tchau, boa noite. Parabéns.